Muito bem, nação. O Flamengo vira a chave e agora foca no Campeonato Brasileiro após vencer o Grêmio por 2-0 na Copa do Brasil. O Mengão precisa da vitória no Campeonato Brasileiro para continuar disputando o título do Brasileirão. Sabemos que a distância para o líder Botafogo é muito grande, mas o Flamengo ainda tem chances matemáticas de lutar e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre essa preparação do Flamengo para a partida deste sábado, onde o Flamengo, como eu falei, precisa da vitória. Eu gostaria que você já chegasse primeiramente deixando seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal, e se você não é inscrito, vai rapidinho, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal Meu Mengão React, porque aqui nós trazemos todos os dias notícias e informações do Flamengo para vocês, e também sempre estamos aqui trazendo o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, tá certo? E como eu falei para você, neste sábado o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro e eu gostaria que você já chegasse participando do nosso canal, escrevendo nos comentários o seu palpite para essa partida, tá certo? Créditos desse vídeo vou deixar ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar então as últimas informações do Flamengo. Flamengo de Sampaoli, que tem o Galo amanhã, e na quinta-feira tem o Olímpia pela Libertadores, com transmissão dos canais ESPN e Star Plus, Rafael Prats. O Flamengo tem totais condições, a diferença para o Botafogo, a gente tem de sempre lembrar, são 12 pontos a menos que o líder. O Flamengo tem uma situação, não o Flamengo, todo mundo que está pensando em brigar por título tem que contar com uma situação que o Botafogo começa a perder para todo mundo, ou começa a largar muitos pontos, senão não tem como, 12, 13, 14 pontos atrás, é uma diferença considerável. Agora, o Flamengo tem um grupo, tem atletas e tem um trabalho para, obviamente, continuar pleiteando, pelo menos incomodar o líder do brasileiro. Né? Os companheiros lembraram que são 3 empates seguidos, você jogou 9 pontos, ganhou 3 contra um time que dificilmente larga ponto, como é o Botafogo. Para o Flamengo ficou ainda mais difícil, mas acho que jogo de amanhã contra o Atlético, os jogos da sequência do brasileiro, são jogos extremamente importantes, Abel. Tem um treinador que, obviamente, gosta de mexer muito no time e tem condição de mexer agora, porque tem uma fartura que ninguém tem, e o time chega muito empolgado. Pelo que jogou contra o Grêmio, pelo domínio que teve contra o Grêmio. Acho que é um Flamengo que, se tentar se aproximar do que apresentou contra o Grêmio, tem chance de ganhar na Independência para continuar pensando em título brasileiro. Tá difícil. Mas eu lembro de algo que o Eugênio já falou aqui, e não foi uma vez só, que esse Flamengo oscila muito. Você não disse isso? Algumas vezes já, Eugênio. O torcedor do Flamengo, quando ele não pensa só no que aconteceu na Arena do Grêmio no meio de semana e pensa numa sequência, ele fica com o pé atrás. O Flamengo, você continua com esse pensamento? É difícil esse Flamengo do Sampaoli ter uma sequência com um desempenho ali constante? Até que ele nos prove o contrário. Até que ele emende essa sequência. E foi o debate de ontem, né? Após o jogo, o próprio Sampaoli tocou no assunto, né? Quando foi perguntado se o Flamengo conseguia o mesmo nível de concentração, de desempenho, de foco no Campeonato Brasileiro em comparação com as Copas. E aí a gente falou sobre isso aqui, eu acho que não é só do Flamengo, eu acho que é de todo mundo. Tem uma concentração, né? O jogo de Copa tem todo um preparo especial, né? Um planejamento diferente, a percepção de que ali em 1, 2 jogos você para ou continua, é diferente. Essa expectativa, essa realidade de que é hoje ou nunca, ou continuamos ou a casa caiu, que é, por mais que você saiba que todo jogo do Brasileirão ele vale os mesmos 3 pontos lá da 38ª rodada, eu acho que é difícil entrar na mente de, não só dos jogadores, de todo mundo, de todos nós. Não é isso que você está dizendo? É natural, Você vai para o jogo, foi para o jogo contra o América, pensando o quê? Isso se reflete até na escalação. Se o Flamengo e o Palmeiras fosse um jogo de Copa, esse último, que aconteceu aqui no Allianz, o Sampaoli teria deixado o Arrascaeta no banco? Acho que não. Everton Ribeiro? Então, é uma coisa que é natural. E aí eu vou voltar em outro assunto que eu falei aqui essa semana. O Sampaoli tem adotado no Flamengo, não sei como vai ser amanhã, tá? Uma estratégia de manter a base do time em todas as competições. Mudando sempre, ele nunca repete escalação, troca 2, 3 peças aqui e ali e tal,
Um dia o Pedro joga, outro dia o Gabigol joga, um dia o Ayrton Lucas, outro o Felipe Luiz, um dia joga o Thiago Maia, outro dia joga o Alan no meio, e ele vai trocando, na zaga também faz a mesma coisa. E você defende em prol de um entrosamento também no brasileiro, que ele tenha outro time repetindo sempre no brasileiro. Por aí? Não é nem entrosamento no brasileiro, é assim, um time que possa entender o brasileiro como o seu foco principal. E acho que... Teria que ser praticamente outros 11, praticamente. Imagino que a diretoria do Flamengo tenha feito um esforço, um investimento num elenco cada vez mais numeroso e qualificado para justamente enfrentar as 3 competições com chance de ganhar todas. E o Flamengo, no brasileiro, não consegue desempenhar como desempenha nas Copas. Então, eu imagino que exista essa oscilação muito em função disso. O cara vai entrar no jogo contra o Atlético pensando, quinta-feira tem o Olímpia em casa, preciso fazer o resultado em casa contra o Olímpia. O Flamengo é favorito contra o Olímpia nos 2 jogos, é verdade. Mas se não conseguir um bom resultado em casa, que o primeiro jogo é no Maracanã, a volta lá, o Flamengo vai encontrar um ambiente muito difícil contra o Olímpia, que é um time que joga fechadinho, tem uma das melhores defesas da Libertadores na fase de grupos, para jogar em transição. O Olímpia pode tentar explorar isso contra o Flamengo. Então ele sabe que o jogo de quinta-feira é um jogo para não só ganhar, mas para fazer um resultado tranquilo. E aí ele vai para o jogo com o Atlético Mineiro pensando o quê? Mas se... Não, mas são 5 dias, Eugênio. Não, eu entendo, mas assim, o jogo é no sábado à noite, o jogo vai ser na quinta-noite, o do Maracanã. Questão de foco. O jogo contra o América foi no sábado à tarde também. E o Flamengo não conseguiu ter foco no jogo. Não tá conseguindo. O Vitor Hugo, o menino Vitor Hugo, que foi o maior ladrão de bolas contra o Grêmio, roubou, se não me engano, 12 bolas contra o Grêmio. No jogo contra o América, ele entrou, até fez o gol do empate. Sim. Mas ele entrou desligado. Teve uma bola que o goleiro passou para ele estava olhando para trás. Onde estou? Aí a bola chegou, o adversário roubou, quase saiu o gol do América. Mas você acha o seguinte... Então, assim, é outro foco. O Eugênio está imaginando algo assim, ataque contra o Galo amanhã, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, por exemplo. Belo ataque. Pode ser. E dá um descanso e deixa os outros se preparando e focando para o jogo de quinta pela Libertadores. Eu citei o ataque, mas poderia ser... Mas o Flamengo assim tem... Eu citei os 3 do ataque, desculpa, mas o Flamengo tem material humano, jogadores, para fazer um grande time para jogar amanhã contra o Galo e descansar os outros para a Libertadores. Pode jogar o Alan, que saiu do Atlético recentemente, né? Diga. Não, mas o que eu não entendi aí, Eugênio, é o seguinte. Você acredita que, até talvez intuitivamente, o Vitor Hugo que entrou no sábado, ele entra assim, esse é um jogo do brasileiro, não vou entrar igual? Não é que ele está pensando nisso. Tudo que cerca o jogo é diferente. Porque não foi só ele, tá? Ele entrou meio que desligado no jogo, mas o time como um todo não rendeu o que rendeu na quarta-feira. Contra um adversário mais forte. O Grêmio é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, está à frente do Flamengo. Sim. No Campeonato Brasileiro. O América é o lanterna. Tá entendendo? E aí o Flamengo vai lá, joga muito bem fora de casa contra o Grêmio, ganha o jogo, e contra o América, que é o lanterna do brasileiro, jogando no Maracanã, fica no empate. Aliás, o empate que ele consegue no finalzinho. Ainda ou era na época? Ainda é? Ou o Vasco virou lanterna? Não, o Vasco é lanterna. Não, o Vasco depois da rodada. Acho que naquele domingo talvez ainda fosse o América. Pontuou. Sim. E o América vinha de um jogo dificílimo contra o Colo-Colo, intenso para uma classificação para a Sul-Americana. Ou seja, é um time que veio desgastado. O Flamengo teve uma semana cheia, né? Exato. Coisa que o Galo teve e não vai ter uma semana e meia com o time descansando. Imagino que o Galo vai jogar com os seus principais jogadores. Não sei se o Filipão vai ficar uma semana e meia, né, sem o time entrar em campo para um jogo de Libertadores no meio da semana. Pela Copa do Brasil. O Galo jogou pela Copa do Brasil. Para descansar. Então o Flamengo vai ter um desafio de um time, em tese titular do Galo, mas um time que ainda talvez não tenha se encontrado coletivamente com o Felipão. Mas é um desafio maior do que foi o do América, o que dá, talvez, ao Flamengo uma tensão maior no jogo. E eu acho que, a gente ouviu, né, o Thiago Maia falar depois do jogo, né, não escolhemos jogo para jogar, temos foco em todos os jogos, em todas as competições, vai ter que provar a partir de agora, né? Tem um jogo importante no meio da semana para o Libertadores, mas esse jogo contra o Atlético é um jogo de você se distanciar cada vez mais de um time que está no meio da tabela
e ainda continuar mirando o Botafogo, né? Porque o Botafogo tá adorando isso, os clubes priorizando as Copas. O Botafogo está... Ailton, que os clubes não chegaram ao Botafogo porque não conseguiram chegar ao Botafogo. Não, mas o Botafogo também está gostando disso. Viram depois alguma explicação para nós, como eu estou a 14 pontos do primeiro colocado. O primeiro colocado não está dando brecha para ninguém. O primeiro colocado, quando ele está mal, ele empata. Quando ele está mais ou menos, ele ganha. Quando ele está bem, ele ganha também. Então, o que acontece? Você fica 13, 14 pontos atrás, você olha para o brasileiro e fala assim, não dá mais. Mas não dá mais porque o líder não deu brecha para você. Mas quando completa aí para a gente falar de Corinthians e Vasco. Mas quando o vice-líder olha para a tabela e ainda tem uma certa distância de 2 ou 3 rodadas para o Botafogo e poupa jogadores contra o Bahia, como fez o Grêmio, porque fez 2 jogos seguidos contra o Bahia, o Botafogo, olha, muito obrigado. Você está poupando seu time para jogar uma Copa, o que me dá a possibilidade aqui de somar mais 3 pontos, porque eu estou focado no Campeonato Brasileiro e manter a liderança. Tem as duas situações. Eu acho que o Botafogo também agradece. Por mais que o Botafogo esteja disputando uma Copa também, né? Exato. O Botafogo está disputando a Sul-Americana. Mas Libertadores e Copa do Brasil, quanto mais esses times olham para essas Copas, melhor para o Botafogo. Então, acho que é um momento para o Flamengo, nesse confronto contra o Atlético, dizer, opa, tô aqui ainda, viu? Não desisti, não. E eu acho que tem time para isso, para encarar bem as 3 competições. É um jogo enorme, então, para essas duas equipes que na semana que vem disputam também Conmebol Libertadores, o Atlético na quarta, o Flamengo na quinta, transmissão aqui da ESPN. A gente vai lá para o Rubro Negro, porque o Pedro Henrique Torre conta para a gente, então, sobre o time para enfrentar o Galo nessa sequência de jogos decisivos, mas também com a importância do Campeonato Brasileiro. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço aí para você, abraço também ao Rafael Marques, o Marra, um beijo para Mari, todos que acompanham a gente nesse Sport Center. Tem esse grande jogo amanhã, 21 horas, lá em BH, o Flamengo encara o Atlético Mineiro, que pelo menos dar um levante aí no Campeonato Brasileiro, né? Nas Copas tem ido bem, tem sempre aquele questionamento, Copas, Liga, os jogadores dizem que não tem nada a ver, que não tem negócio de escolha de jogo, nem nada, mas tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo há 3 rodadas aí sem ter sucesso, sem conseguir uma vitória, né? Então o técnico Sampaoli tem muito tempo até a Libertadores na quinta-feira, então a tendência é que ele vá com um time muito forte para esse jogo, sem poupar vários titulares. Mas o que fica na grande expectativa é a janela do Flamengo, o Flamengo atrás de Claudinho, Wendel. Claudinho, situação bem difícil, porque a informação que chega lá da Rússia, inclusive com a apuração do companheiro Luciano Borges, é que o Zenit quer 30 milhões de euros pelo Claudinho. A gente trazia a informação ao longo dos últimos dias aí que o Flamengo imaginava um negócio de 15 a 20 milhões de euros. Dentro desse patamar, consideraria comprar o Claudinho e até também o Wendel. Dentro dessas duas situações, se vendesse um dos jogadores, o Matheus França está em negociação com o Crystal Palace, tem essa possibilidade de saída também, mas nos moldes de 30 milhões de euros com o Claudinho, aí realmente fica muito difícil. O prazo para a inscrição final da Libertadores, as 5 trocas, é amanhã, então agora ficou muito apertada a situação do Claudinho. O Flamengo tenta desenrolar a situação mesmo do Wendel, mas ali na faixa dos 15, talvez no máximo um pouco menos de 20 milhões de euros. Bruno. É isso daí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão continua movimentando o mercado da bola. Tá isso, não sei se seria essa uma estratégia do Flamengo e anunciar na desistência da contratação do Claudinho para tentar um ultimato aí nessa contratação. Vamos ver o desenrolar nos próximos dias. Lembrando que a janela de transferência fecha na próxima semana. Vamos ver o que vai acontecer. Não se esqueça, deixe seu palpite nos comentários, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.